cumpri-la. E a igreja diz amém. Irmãos, eu quero pensar um pouco com vocês nesse texto. Hoje é o culto da família. E eu não sei se na tua Bíblia está igual à minha. Olha aí na tua Bíblia se tem. Na minha Bíblia, entre o versículo 5 e o versículo 6, tem em negrito um tema, que isso varia dependendo da versão, porque esse tema não é um versículo. Esse tema foi o tradutor, que ao traduzir esse texto, ele organiza e aí ele dá um tema para facilitar para o leitor. Esse tema que está em negrito nós chamamos de epígrafe. E a epígrafe do texto que está aqui na minha Bíblia está escrito assim: a importância de educar os filhos. Quantas Bíblias está escrito igual? Olha aí na sua Bíblia, a importância de educar os filhos. Está assim na sua Bíblia? Normalmente a atualizada, que é a revista e atualizada, né? Almeida, revista e atualizada. A ARA, ela vai estar com essa epígrafe. E é sobre isso, irmãos, que eu quero pensar com vocês. A importância de educar os filhos. Porém, irmãos, o tema educação, ele é muito vasto. Vocês concordam? O tema educação, ele é muito vasto. Porque ele envolve a ética, a moral, né, a conduta. Então eu quero me deter em um aspecto apenas da educação. E eu vou me deter no sentido da educação espiritual, que é exatamente do que fala o texto. Por quê? Esse texto trata-se de um mandamento que Deus deu ao povo logo após Deus ter tirado aquele povo do Egito. Eles estão peregrinando com Moisés pelo deserto, na direção da terra, e o Senhor deu para eles mandamentos. As leis do Senhor foram dadas por intermédio de Moisés, e o Senhor disse: olha, esses mandamentos que eu dou para vocês, vocês precisam ter muito cuidado. Vocês precisam guardar bem esses mandamentos. E o primeiro lugar que vocês devem guardar esses mandamentos, está aí no versículo 6, olha aí. É no coração. Ele diz: vocês vão guardar no coração de vocês. Esses mandamentos que eu te ordeno, eles devem primeiro entrar no coração de vocês. Eu vou falar mais sobre isso logo. Aí o Senhor disse: e eu peço que além de entrar no coração de vocês, vocês façam um esforço para que esse mandamento entre na cabeça dos filhos de vocês. E como é que esse mandamento vai entrar na cabeça dos filhos de vocês? Vai entrar da seguinte forma: vocês vão ensinar. Olha o verbo, ensinar. Vocês vão ensinar eles andando pelo caminho, assentando-te em tua casa, deitando e levantando-te. Em outras palavras, Deus está dizendo: vocês vão ensinar para os filhos de vocês, de noite, de manhã, quando você estiver em casa e quando você estiver fora de casa. Aonde você tiver que a oportunidade surgir, Bíblia nele, encuca nele, põe na cabecinha dele. Mas não é só o bastante botar na cabeça. Você precisa também, assim como ele entrou no seu coração, ele precisa entrar no coração também do teu filho. Você precisa se certificar que esse ensinamento, ele não só alcançou o intelecto, que ele não só alcançou a mente. Você precisa ter certeza de que essa mensagem
alcançou também o coração. E Deus vai te dar momentos para você fazer esse feedback e saber se de fato essa mensagem chegou no coração. Então é sobre isso que eu quero falar, irmãos. E esse método que Deus apresenta para Moisés e para o povo, esse método de comunicação da palavra, do ensino, ele é um método que os judeus vão utilizar em obediência a Deus, e é o mesmo método que Jesus utilizou para pregar o seu evangelho. E esse método, no contexto cristão, nós chamamos de discipulado. O que é o discipulado? É um processo de ensino, de educação, aonde o mestre, que é aquele que ensina, vai procurar, através do método do discipulado, imprimir no seu discípulo a conduta, a imagem e a personalidade de Cristo. Esse método do discipulado, ele é um método muito eficiente, muito eficaz. Olha para mim. Assim como Jesus sabia que ouvir uma pregação não é o suficiente para que alguém se torne um discípulo de Cristo, Jesus sabia que não se faz um discípulo através de um discurso público. O discurso público, ele serve para proclamar o evangelho. Uma vez que a pessoa entende, crê, ele precisa passar por um processo de discipulado. O discipulado é mais do que uma pregação. O discipulado é um ensino, é uma educação, que não se faz num discurso. Por isso Jesus disse que nós precisávamos pregar e precisávamos fazer discípulo, que são duas coisas diferentes. Assim como não se faz um discípulo a partir de uma pregação, não se engane, pai e mãe. Não é possível que uma criança se torne discípulo de Jesus apenas porque ele vem para a salinha da escola bíblica, apenas porque ele vem para a oração na segunda-feira, por ciclo de oração Kids, apenas porque ele está vindo para a igreja. Quantas pessoas eu conheço, amados, que dizem assim: eu criei os meus filhos na igreja, mas quando eles cresceram, eles não quiseram mais ir. Sim. A frase por si só diz tudo. Criar os filhos na igreja não significa dizer que foi feito nele ou realizado nele um processo de discipulado. Criar os filhos na igreja e apresentar o Senhor é totalmente diferente. Eu agora pego um gancho do que eu disse para o Wagner e para o Robson. Muito obrigado, irmãos. Quantas pessoas às vezes enxergam o momento de apresentação de criança como se ele fosse um elemento, um momento mágico, que ele traz a criança e ele acha que porque o pastor vai apresentar essa criança agora, ela não terá mais problemas na sua vida espiritual. Nós estamos apresentando ao Senhor em um ato de gratidão e fé. Mas isso não significa dizer que essa criança não precise ser evangelizada, porque quando você traz a criança aqui para a gente apresentar ela ao Senhor, muito bem, nós apresentamos ela ao Senhor.
Eu fiz isso hoje com 2 crianças aqui. Agora cabe ao Robson e ao Wagner, a Grazi e a Miriam, apresentar Jesus para elas. Eu apresentei elas para Jesus. Eu peguei as crianças e disse: Jesus, está aqui essas crianças, eu apresento a ti. Agora eles, os pais, vão chegar para a criança e vão dizer assim: meu filho, está aqui Jesus, eu apresento para você. Vocês entenderam? E isso muitos pais não fazem. E é sobre isso que eu quero falar ainda nessa noite, sobre esse processo de discipulado. E esse texto, ele nos dá aqui algumas lições. Não dá tempo eu comentar todas, também nem teria a pretensão de fazer isso, de esgotar o texto, mas eu vou pontuar com vocês aqui pelo menos 10 das que Deus trouxe ao meu coração. Quando vocês estiverem meditando, Deus vai trazer mais coisas ao coração de vocês. Mas eu quero pelo menos 10 lições dentro desse processo de discipulado, de educação com os filhos, que esse texto nos apresenta. E a primeira delas está no versículo 6. Quando ele diz assim, ó: e as palavras que hoje te ordeno, elas estarão no teu... Diga bem bonito, igreja do Senhor, elas estarão no teu... Olhe para mim. Antes de fazer discípulo, você precisa ser um discípulo. Vamos repetir essa frase todo mundo junto? Diga comigo em alto e bom som. Antes de fazer, eu preciso ser. Irmãos, a palavra, olhe para mim, só vai fazer efeito no coração do teu filho quando ela fizer efeito no teu. Se você não crê, se você não ama, se você não tem paixão, se essa palavra não queima, se ela não arde no teu coração, ela não vai arder no coração do teu filho, a não ser que Deus use outra pessoa para levar o coração dele, mas por você não. Você só vai conseguir fazer com que o teu filho tenha paixão pela palavra se ela arder e queimar no seu coração, se você medita nela, se ela estiver presente nas suas decisões, nas suas escolhas, nas suas manhãs, nas suas tardes, nas suas noites. Se você vive, respira apaixonadamente essa palavra, ela vai fazer efeito no coração do seu filho. Se você não tiver amor pela Bíblia, pela palavra, se você não tem paixão, se ela não queima, se ela não arde, se você passa alguns dias sem ler, sem pregar ela, e o coração não queima, você não está preparado para discipular seu filho. Só vai fazer efeito quando ela queima. E eu digo isso com a experiência de um pregador, e quem é pregador sabe do que eu vou dizer agora. Qual é a mensagem que quando a gente prega para a igreja, que a gente prega para as pessoas, faz efeito? As pessoas choram, elas vêm na frente, elas se quebram. A mensagem que faz efeito na igreja é aquela mensagem que faz efeito na gente quando a gente está meditando. Pregar não é simplesmente eu abrir a Bíblia em qualquer lugar e pregar, não. É aquela palavra que primeiro ela começa a arder aqui dentro. Ela começa a arder, ela vai queimando, e você começa a ficar inquieto, e você fica inquieto, irmão. E aí os irmãos que são pregadores, e às vezes, quantas vezes você não tem uma mensagem no coração ardendo há dias, e você fica pedindo a Deus uma oportunidade para compartilhar ela com alguém, porque ela está queimando. Segunda lição, ainda no versículo de número 6. Veja o que ele diz: e as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Segunda lição que eu quero extrair ainda dentro do versículo 6 é que o processo do discipulado, olha para mim,
ele tem que ser essencialmente bíblico. Essencialmente bíblico. E as palavras que hoje te ordeno, o que você deve passar para o seu filho, é algo seguro. Quantas pessoas perderam os filhos no processo de discipulado, porque o que ele passou para os filhos não é o que está na Bíblia. Ele passou nos filhos o que a religião mandou, os dogmas da instituição, as regras. Ele apresentou para o filho um evangelho desagradável, um conjunto de proibições. Olha, você não pode fazer isso. Por quê, papai? Porque você é crente. Eu quero saber por quê. Não, meu filho, você não pode jogar bola. Tá, pai, por quê? Porque ela é redonda e se for uma quadrada, pode? Não, você não pode jogar bola. Mas por quê? Qual é o pecado da bola? Só me obedeça, você não pode jogar bola. E aí a pessoa falou assim, mas ser crente é chato. Não posso jogar bola, não posso. E eu tenho alguns motivos que eu posso argumentar com alguém quando o futebol ele se torna um pecado. Por exemplo, o culto da família, quando ele começa a atrapalhar o relacionamento, que tem um bocado de marido que abandona a esposa e fica correndo atrás de bola, e a mulher atrás sozinha com os meninos, um bocado de menino, e o camarada atrás de bola, mas os amigos para cima e para baixo, está gerando problema, está causando confusão, está destruindo o casamento. Pronto, virou um pecado. Não é porque a bola é redonda ou quadrada, ela está destruindo teu casamento. E esse é um de muitos exemplos. Mas às vezes aqui no evangelho não foi bem apresentado. O discipulado tem que ser essencialmente bíblico. Na palavra. Referência bíblica. Meu filho, isso não pode. Por quê, papai? Diz, abra a sua Bíblia, capítulo tal, versículo tal, livro tal. Ixi, papai. Leia para mim ouvir. Aí o menino lê, a menina lê. Termina, você, se foi o que você entendeu? Eu falei, papai, eu não entendi, não, eu vou te explicar. Ixi, pastor, então dá discipulado, tem que ser assim, tem que ser assim. Ixi, pastor, pois eu não sei não, pois aprenda. Quanto tempo tu tem de crente? Sai nem um glória a Deus. Terceira lição. Você pensa que é fácil, irmãos, discipular alguém? Dá trabalho. É por isso que muita gente não quer. É por isso que muita gente não quer. Aí ele quer criar como Deus criou batata. E depois ele quer resultados diferentes. Dá trabalho, irmão. Dá trabalho. Precisa de coragem, disciplina. Aquele dia que você chega em casa cansado. Aí você diz, você chega assim já, um olho fechado e o outro sem poder abrir. Aí você lembra que você tem que fazer a oração com as crianças, que você tem que ler o texto bíblico, que você tem. Aí vem o diabo assim, diz assim, deixa para amanhã. Não é não? Deixa para amanhã, hoje você está cansado. Dá trabalho. Eu preciso correr, irmão, que já é 7h40. Terceira lição. O discipulado exige um elevado grau de intimidade. Veja o versículo 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Em outras palavras, o que Deus está nos ensinando? O processo de discipulado envolve um elevado grau de relacionamento, de intimidade. Não é algo que se faz
dentro da formalidade. A formalidade é aqui o culto. Não é que você vai chegar em casa, vai botar um paletó, uma gravata e dizer: senta menino, senta que nós vamos fazer o culto. Aí 3 hinos da harpa, aí uma pregação. E não, mano, não é isso que você tem que fazer. O que você tem que fazer é quando ele falar alguma coisa. Quando eu cheguei agora um dia desse lá na escola para pegar os meninos, e o Adriel vem na 3ª viagem. E aí a 3ª viagem, irmão, é 11h45. E aí eu chego lá, eu tenho mais 15 minutos para entregar todo mundo, pelo menos até o horário de meio-dia. Aí quando chega todo mundo no carro, cadê o Adriel? Eu cheguei lá na quadra, eles estavam jogando bola lá, ele estava brabo. Mas muito brabo. Com um amiguinho dele lá, porque teve uma treta lá de futebol, né? O futebol tem as tretas. Aí teve uma treta, ele estava muito bravo. E a tia estava tentando conciliar as coisas, e ele muito bravo, disse que não perdoava o amiguinho de jeito nenhum. E ainda queria amaldiçoar o amiguinho ainda. Disse que ia amaldiçoar ele. Eu disse: não, você não pode amaldiçoar. Aí eu fui para a Bíblia. A Bíblia manda você abençoar. Pai, eu não vou perdoar ele porque ele foi covarde. Eu disse: mas assim que a Bíblia manda. O que a Bíblia manda? E eu comecei a citar os versículos. E aí estou atrasando a rota, eu vou citar o versículo para ele. E aí eu falei: e aí, você vai seguir o seu coração, que está cheio de raiva, ou a palavra? Se fosse Jesus aqui, Jesus ia fazer o quê? Tá bom, pai. Aí foi lá, abraçou o amiguinho, perdoa, tá, vamos embora. Na palavra. Na palavra. Precisa haver um grau, irmãos, de intimidade. A oportunidade vai surgir em algum lugar. Você precisa ter essa proximidade. E esse grau de intimidade envolve amor, confiança, empatia, respeito. Se não houver um bom relacionamento, você vai ser a pessoa menos indicada para pregar o evangelho para os teus filhos. Tem coisa mais linda do que você ver um filho, quando passa por uma situação, ou vai fazer uma prova, ou alguma coisa, ele chegar para o pai e para a mãe e dizer assim: pai, mãe, ora por mim que eu vou fazer isso assim. Isso é sinal que ele confia na tua oração. Quando o teu filho chegar para você e dizer: mãe, ora por mim que eu estou com dor de cabeça, mãe, ora por mim que eu estou com dor de barriga, ele está dizendo assim: eu sei que você é uma mulher de Deus. Quando o teu filho, pai, orar para você e dizer assim: pai, ora por mim, ele está dizendo: eu confio, eu sei que você é um homem de Deus. No dia que o teu filho disser assim: liga para o pastor para orar por mim, ele está dizendo: eu não confio na tua oração. Eu não confio na tua vida com Deus, eu não confio na tua fé. Você não é um exemplo para mim. Dura esta palavra. Se o teu filho não confia na tua oração, ele não confia na tua pregação, ele não confia em você como homem ou mulher de Deus, ele não enxerga em você um exemplo a ser seguido como vida espiritual. Tenham glória a Deus. Diga pelo menos a verdade. Quarta lição que nós aprendemos dentro desse texto: o discipulado, ele é um processo que envolve estratégias e intencionalidade. Você precisa ter estratégia. Você vai ensinar andando pelo caminho, sentando, ao deitar, ao levantar. Precisa haver estratégias, irmão. Você precisa saber aproveitar as oportunidades, o momento certo para você injetar, de modo que o evangelho comece a fazer sentido para ele na vida prática. E isso envolve estratégias e intencionalidade. Você precisa ser intencional. Se eu vou colocar essa semente aqui, agora,
nesse momento, porque eu sei o momento certo que ela vai dar o fruto. Você tem que ser intencional. Eu vou correr porque eu preciso encerrar. A quinta lição que nós compreendemos é que o discipulado ele é um processo lento e contínuo. Não é algo que você faz uma vez. Não é algo que você vai ver o resultado assim num estalar de dedo. Demora. É um processo lento e contínuo. Eu sempre cito esse exemplo, irmão. Mas vocês sabem que educar filhos não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Quantas vezes você já disse para o teu filho que não pode botar a mão dentro do prato? Quando você cuida que não, ele está cutucando, tirando a cebola dentro do prato, com o dedo. Aí você volta e diz: meu filho, é feio, é antiético. Aí quando você cuida que não, você está comendo em algum lugar, o menino diz: eu não quero essa carne. Ele tira do prato dele, devolve dentro da vasilha onde estava a carne de todo mundo. Falou: não pode, a que você já pegou com a mão, você não pode devolver lá. Aí quando você cuida que não, ele está tirando a farofa do dente com a unha. Você: não pode, meu filho, isso é feio. Aí você vai ensinar ele a cortar com o garfo e a faca, e daqui a pouco ele está pegando o macarrão. Aí você vai ensinar de novo, ele vai demorar para aprender. Quantas vezes as irmãs que têm filha, mulher, já chegou e disse: minha filha, fecha as pernas, sente direitinho, você é uma mocinha, você não pode sentar assim. Aí ajeita e peleja, e aquela luta, daqui a pouco a menina esquece, aí você vai lá, ajeita, sente com as perninhas. É ou não é, irmãos? Na vida espiritual, irmão, não é diferente. Quantas vezes você vai ter que dizer para ele que ele precisa perdoar? Quantas vezes você vai dizer para ele que ele não pode falar isso, falar aquilo, agir dessa, daquela forma, que ele precisa... Quantas vezes você vai ter que orar com ele até ele aprender a orar? Quantas vezes você vai ter que ler a Bíblia com ele até ele aprender a ler? Quantas vezes, irmão? Não é uma vez. É um processo lento e contínuo. Outra coisa que nós aprendemos dentro desse texto no processo do discipulado é que o discipulado ele exige um processo de comprometimento e clareza. Veja o versículo 8: também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Eu acho que eu não preciso dizer, mas vou dizer assim mesmo, que Deus não está mandando fazer tatuagem, irmão, pelo amor de Deus. De repente alguém diz assim: o pastor pregou lá na igreja, eu vou fazer uma tatuagem da Bíblia na minha testa. O sangue de Jesus que tem poder. O que o Senhor está dizendo é que você tem que botar um cordão com um crucifixo no teu braço. O que Deus está dizendo é o seguinte: essa palavra ela tem que estar junto de você. Ela tem que estar em um local que você não esqueça dela. Ela tem que estar na tua testa, de modo que alguém de longe olhe para você e veja que você anda falando Bíblia, cuspindo Bíblia, olhando Bíblia. E se alguém te apertar, sai um versículo. Tu sabe aquele crente assim que se você apertar ele, pula um versículo? É você, meu irmão. Tem que ser assim. Precisa haver clareza. Esse processo tem que ser claro, compreensível. As pessoas precisam entender. O seu filho precisa entender na prática o que é o Evangelho. Outra lição, e eu estou terminando. O processo do discipulado, ele precisa ser temperado com oração. Eu compreendo isso no texto por inferência. Não está claro, Daniel, no texto. Mas ele diz assim: olha, tu vai ensinar para o teu filho deitando-te e levantando-te. Na hora que você for se deitar, você ensina. Na hora que você se levantar, você ensina. É aquele momento que você ora para dormir e que você ora para acordar. Então eu pressuponho, por inferência aqui, Jean, que o texto me orienta esses dois momentos como momentos essenciais.
que é aquele momento que você ora para dormir e ora para acordar. Lá em casa é assim. O culto doméstico para dormir, quem faz é a Taniane, que ela faz uma leitura de 365 dias de uma Bíblia que o Adriel tem. Aí é a Taniane. O de manhã é eu. Aí de manhã eu estou lá com eles, 5h40 da manhã eu estou orando com eles, sentado na mesa, com a Bíblia na mão. Não leio, irmãos, um capítulo inteiro para não cansar. Escolho um versículo, eu destaco aquele versículo, leio, tento aplicar no coração. São crianças. Nosso culto doméstico não passa de 10 minutos. E mesmo assim eles ainda distraem a atenção. Opa, quando eu cuido que não, o Adriel já está cutucando o bolo. Está querendo comer. O dedinho assim, ó, quem é no fora do Ceará não sabe nem o que é cutucar, né, irmão? É cutucar uma coisa nossa. Mas ele já está lá com o dedinho já aparecendo Chaves. É o processo do discipulado. Você calma, fecha os olhos. Não, espere. Controla a sua carne, meu irmão. Papai, eu estou com fome, papai. Pois é, controle a carne que ela quer comer. Mas você diga agora é espiritual. Aí você vai ensinando. É luta, irmão. E eu estou terminando a mensagem dizendo para vocês que o processo do discipulado, no processo do discipulado o aprendizado se dá. E aí se você não entendeu nada do que eu disse até aqui, você precisa entender isso que eu vou dizer agora. Segure aí, quem aguenta mesmo? Quem me dá mais 5 minutos? Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, irmão, dá tempo, dá tempo. Se você não guardou nada do que eu disse até aqui, você vai guardar isso daqui. O processo do discipulado, ele se dá em grande medida pela imitação. Não é nem tanto o que você diz, é o que você faz. Por isso o texto diz, você vai ensinar para ele, andando com ele, sentando com ele, comendo com ele, deitando com ele, levantando com ele, porque você não só vai dizer, você vai viver. Por isso nós estamos esse ano pensando sobre o Evangelho, que conhecemos, vivemos e pregamos. E eu quero terminar dizendo para vocês que o processo, faz tempo que eu digo que eu vou terminar, mas eu estou na nona, irmão, que o processo do discipulado não pode, fique de pé para dar a impressão que está terminando. Eu quero que você diga assim comigo, o processo do discipulado está fraco e abafado. Diga mais bonito, diga o processo do discipulado não pode ser terceirizado. Não pode. Não pode terceirizar. É você. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as ensinarás aos teus filhos. É você que tem que fazer.